Fala pessoal, tudo na paz? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Luz dos Gentios, a leitura bíblica 2023. Aqui nós estamos lendo a Bíblia em 42 semanas, 4 capítulos por dia, em média 18 minutos. E nessa semana, a semana 7 de 42, nós vamos ler de Deuteronômio 17 a Josué 4. Pessoal, hoje eu quero falar do descanso do Senhor. Descanso do Senhor é um lugar onde você tem paz, prosperidade e unidade. É o descanso. É onde Deus preparou um lugar para seu povo, para o Israel de Deus. Ok? Eu queria falar sobre esse lugar, esse estado onde futuramente irá acontecer. Pessoal, o objetivo de falar sobre esse assunto aqui, do descanso do Senhor, é para desmascarar mais uma vez a teologia consumada. Para que essas pessoas que aderiram a esse pensamento da teologia consumada, do preterismo, para que eles possam sair dessa prisão que colocaram eles, desse cativeiro que colocaram eles, porque para eles tudo já está consumado, tudo já se completou, tudo já se cumpriu no ano 70. Então, com isso eu queria ler um texto que está em Hebreus, no capítulo 4, no verso 8, que vai dizer assim, ó, vou botar a Bíblia aqui para ficar melhor eu olhar para lá. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não lhe falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso, um sábado, um descanso, né? Aqui, um repouso, um sábado, um descanso, um tabernáculo para o povo de Deus. Então, pessoal, eu tenho falado com vocês aqui no canal acerca de profecia. Como que funciona a profecia? Como que a gente deve interpretar a escritura na Bíblia? Como? A gente precisa da base, do que está em cima da base, para a gente poder entender o que está no telhado. Ou seja, a base é Moisés, os escritos de Moisés. Então, o escritor aos Hebreus, ele está trazendo a mensagem do descanso e mostrando para os hebreus assim, ó, olha só pessoal, Josué não deu descanso. Aquele descanso que Josué levou o povo de Israel na terra prometida, na Canaã, que Deus prometeu aos cativos do Egito, que Deus prometeu a Abraão, essa terra era só uma sombra. Essa terra que prometeu paz, unidade e prosperidade é só uma sombra. A profecia não se concluiu lá em Josué. Porque se Josué, ele vai falar, se Josué tivesse dado descanso, não deveria falar de um outro descanso. Você entende? Então, ele está falando assim, ó, vamos projetar nosso entendimento para o futuro, porque o descanso que Deus prometeu a Moisés e Josué levou o povo, não é o descanso de Deus. Aquilo é só uma figura. Aí a profecia se concluiu em Josué? Ela se cumpriu? Se cumpriu em Josué. Mas ela não se completou. E a Bíblia está repleta dessas profecias que se cumprem em partes em um momento para se concluir totalmente em outro. Então a galera que gosta de dizer que as profecias se concluíram lá atrás, quando chega nisso aqui, eles ficam baratinados. Aí ele pega textos que os apóstolos escrevem, principalmente Paulo. O apóstolo Paulo fala de profecias como se tivesse já concluída, embaralha a cabeça deles. Ele vai dizer assim, aqui, ó, tá dizendo, o apóstolo Paulo está falando de presente. Mas aí você tem que aplicar o conceito de quê? Hebreus 11, o conceito de fé. Vou ler para vocês aqui. Todas as vezes
que você vê alguém na Bíblia falando de algo presente que é impossível de ter se concluído, você vai entender o que? O conceito da fé. Qual o conceito da fé? É isso aqui, ó. Hebreus 11. Hebreus 11. Ele vai falar aqui, ó. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pronto. O cara tá como Pedro, Atos dos Apóstolos. Pessoal, o que está acontecendo aqui é o que Joel falou. Todo mundo falando no mesmo idioma, na harmonia. É o Shabat de Deus, é o descanso de Deus. Todo mundo falando no mesmo idioma, todo mundo naquela paz, naquela harmonia. Depois acabou ali, voltaram para a vida normal. Então você pode afirmar que aquilo ali é o descanso de Deus? Não. Você pode afirmar que aquilo ali é o Shabat de Deus? Não. Não pode. Quando o apóstolo Pedro fala aquilo, você aplica o conceito de fé. Ou seja, ele está vendo, ele não vê algo, mas ele acredita que vai acontecer. É muito simples entender essas coisas. As pessoas complicam as escrituras. E as escrituras são muito fáceis de entender porque é uma linguagem simples. Uma linguagem simples. As pessoas que complicam o entendimento dela, ela tem uma base, e nessa base ela tem os seus alicerces e tem o acabamento. Se a gente seguir esse padrão, vai ficar muito fácil a gente entender. E com isso, pessoal, eu comecei de trás para frente. De trás para frente. Eu vou falar agora da sombra, vou falar da sombra para seguir para o verdadeiro, ok? Então, pessoal, ratificando aqui, o escritor aos Hebreus, ele vai mostrar pra gente que a promessa de Moisés para Josué, que ele tomaria posse da terra prometida, que ele tomaria posse do descanso do Senhor, ele está dizendo que isso não aconteceu, ok? O escritor aos Hebreus está dizendo que isso não aconteceu. Ele está mostrando que resta ainda um descanso para o povo de Deus, ok? Ainda resta um descanso. Ou seja, ele está ali. A carta aos Hebreus foi escrita basicamente em 64, no primeiro século, ok? Depois de Cristo, 64 depois de Cristo. E ele está falando daquela promessa que Moisés fez a Josué, que ele ia entrar na terra prometida, e ele está dizendo assim para os hebreus: olha, resta o descanso do povo de Deus. Aquele descanso não é o descanso de Deus. O descanso de Deus virá ainda, ok? Então eu falei para vocês aqui no canal acerca de como se interpretar uma profecia, porque Deus ele trabalha com o presente, projetando para o futuro. Quando chega no concreto no futuro, o que era o concreto no passado vira sombra. Então, existe algo concreto no futuro, no nosso futuro. Existe algo lá. Existe um descanso para o povo de Deus. E eu vou mostrar para vocês onde é que está isso aí. Onde é que está relatado isso. Agora eu vou ler a promessa de Moisés a Josué. Ela está em Deuteronômio, capítulo 31, verso 7. Olha o que Moisés fala para Josué. Chamou Moisés a Josué e disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu farás herdá-la. Ou seja, o descanso do Senhor, a herança que Deus prometeu ao povo de Deus, ele fala que Josué vai herdá-la. Ou seja, conceito de fé está aqui. Josué chegou na terra prometida? Chegou. A profecia se concluiu? Se concluiu. Mas ela fechou? Não. Por que não fechou?
porque Josué chegou no lugar que era o descanso de Deus, mas era um descanso transitório. Não era o objetivo final. É muito simples entender isso. Então a gente tem que aplicar aqui o quê? A fé. A fé. Eles chegaram, mas eles entenderam que resta ainda o descanso verdadeiro. E onde está esse descanso verdadeiro? Esse descanso verdadeiro está relatado em Apocalipse. Ali sim é o descanso do Senhor. Por isso que Deus deu ao povo de Israel, que é o povo de Deus representativo, não é o povo final. Israel é um povo profético, ok? Israel é um povo profético. Porque o povo de Deus de verdade será apresentado no futuro. É gente de toda povo, língua e nação. É judeu, é gentio, todo mundo junto no mesmo povo. Ok? Então, o descanso do Senhor é para o futuro. O povo de Deus será revelado no futuro. E eu vou mostrar para vocês onde é que está isso. Ok, pessoal? Vamos lá, pessoal. Vamos ler Apocalipse 21. Apocalipse 21 vai dizer assim, ó. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi uma grande voz do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ao vencedor, herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe caberá será o lago de fogo que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E tem algo aqui interessante que ele vai falar. Vocês lembram que eu falei acerca de quando chegar os tabernáculos, ele vai quebrar a barreira da língua? Como fez em um momento lá em Atos dos Apóstolos, que a barreira da língua foi quebrada? Isso aí. Aqui está codificado para a gente a barreira da língua quebrada. Está aqui no versículo 1 que ele fala assim, ó. E o mar já não existe. E o mar já não existe. O Senhor faz novos céus e nova terra. Ele restaura esse planeta. Será que não vai haver mar? É claro que é uma figura de linguagem. Porque o mar, ele divide os continentes. O mar divide os continentes. Então não haverá mais divisão. Ok? Não haverá mais divisão. Então esse entendimento a gente tem que ter. Tem que saber de que o Senhor está comunicando a gente. Ok? E aí aqui, ó. O tabernáculo de Deus com os homens. Que lembrança ele está trazendo para a gente aqui, ó. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. Deus mesmo estará com eles. Que ele está lembrando para a gente? Onde é que tinha um tabernáculo? Um tabernáculo transitório. Um tabernáculo que representava
Deus morando no meio dos homens, no deserto, com Moisés e com o povo de Israel. Entendeu? Lá Deus morava com eles? Morava. A representação da Arca da Aliança. Você tem a representação do profeta Moisés. E ele vai dizer que no futuro Deus levantaria alguém semelhante a ele. Quem é esse? É o próprio Senhor Jesus. Eu falei aqui em 1 Coríntios 15 que o apóstolo Paulo fala assim: é necessário que ele reine. É necessário que ele reine. Ou seja, assim como era com Moisés no meio de Israel, Moisés reinando como o profeta, dizendo o que eles tinham que fazer, Deus morando no meio deles e Moisés recebia de Deus e passava para o povo, assim será no reino de Jesus. Ok? Assim será. Aqui é o verdadeiro tabernáculo. Aqui é o verdadeiro. Aqui é a verdadeira Canaã. Aqui está o verdadeiro Israel de Deus. Aqui está o verdadeiro povo de Deus, o povo aprovado. Onde tem gente de todo povo, língua e nação. Ok? Onde está a herança, a descendência de Abraão, como as estrelas do céu. Aqui, Apocalipse 21 está mostrando pra gente. Aqui está o descanso do Senhor. Aqui está a profecia se fechando por completa. Ou seja, lá atrás, ela se concluiu, mas não se concluiu por inteira. Ok? Então a Bíblia faz muito isso. Ela te mostra uma profecia se concluindo, mas que ela não se concluiu por completa. Porque ela precisa de alguns itens para poder se concretizar de maneira final. Então não tem como o escritor aos Hebreus falou. O escritor aos Hebreus ele vem para quê? Para desmascarar as pessoas que falam que a profecia parou lá. Porque o cara pega assim escrito aqui, ó. Josué concluiu a profecia de que Moisés falou que ia concluir em Deuteronômio. Josué concluiu. Só que o escritor aos Hebreus está muito à frente de Josué. Ele vai falar assim, ó, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Aquilo que Josué fez não é o descanso. Não é. Deus é um descanso representativo. Aquele descanso ali, a terra de Canaã, aquela Canaã é a Canaã representativa. Aquele povo ali, o povo de Israel, é o povo representativo, ele não é o povo final. Vocês compreendem, gente? Como é que a Bíblia ela é fácil de entender? As pessoas complicam muito. Aí você tem aqui a profecia do chifre pequeno, do homem vil, daquele homem que maquina o mal contra Deus. Tu vai dizer que é Antíoco Epifanes? Se completou nele? Se completou. Mas ela concluiu de maneira final? Não. Você pode dizer que o chifre pequeno pode ser Nero? Você pode dizer sim, claro. Porque Nero ele tem todas as características do anticristo. Mas ele não é o anticristo final. Ok? O anticristo final ele virá. Ele virá. E o próprio Jesus mesmo, quando vai falar em Mateus 24, ele fala da profecia de Daniel como algo que não se concluiu. E as pessoas pegam a profecia de Daniel e dizem que ela se concluiu lá atrás. Entendeu? É muito fácil. A Bíblia tem uma linguagem muito fácil. Os caras complicam muito, cara. É só ler. É só ler ela de maneira corrente. Fazer o que a gente está fazendo aqui. Ler ela de maneira corrente. Ok? 4 capítulos por dia, anual. Repetindo anualmente. De maneira corrente. Pega aquela porção diária e repete. Fica ouvindo ou lendo. Entendeu? Até exaustivamente. Que a informação vai vir para você. Gratuita, filho. A informação vai vir grátis. Porque você está se esforçando. Você está buscando, está correndo atrás. Ela vai vir grátis para você. Não vai ser difícil. Agora, se você ficar correndo atrás de modelo bíblico, que a pessoa pinça um texto aqui e fala para você, é isso aqui. E você não tem autonomia para entender o texto, você nunca vai chegar na conclusão do discernimento bíblico. Nunca. Nunca. Nunca vai chegar. Ok, pessoal? Então essa é a mensagem que eu tenho para vocês nessa semana. Na semana 7 de leitura bíblica. Vamos continuar naquele padrão, lendo, repetindo a porção diária, para a gente chegar ao entendimento das escrituras, para você conseguir ler um capítulo e conseguir discernir o capítulo. Ok, pessoal? Chama teus amigos para participar com a gente aqui, compartilha e comenta aqui.
Um abraço, fique na paz, obrigado pela audiência.